Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de verão e poder contar com a sua companhia. Fique atento aos sinais da nova estação, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos conversar sobre experiências de leitura e de escrita, sobre livros e sobre as histórias contadas em suas páginas. Porque você, quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800, e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu? O que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. E para participar desse papo gostoso, para a entrevista desta semana, nossa convidada é Elijance Marques. Ela é bibliotecária em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, aqui no Espírito Santo, e o contato com os livros a levou para o universo da escrita. Ela acaba de publicar seu segundo livro. A escrita me proporcionou muitas novidades, né? Muitas portas abertas. Eu nunca imaginei que eu poderia um dia me tornar escritora. Também, assim como eu nunca tinha imaginado que eu me tornaria bibliotecária, mas aqui estou eu, bibliotecária, escritora, contadora de histórias. Na minha escola eu faço muito isso, né, de contar histórias. Então, o que eu deixo para vocês, a mensagem seguinte é: leiam. A leitura abre portas para você. A leitura te torna capaz de entender o outro da melhor forma possível. Te faz se sentir como se estivesse conhecendo o outro, porque você consegue, né, ler o outro, não só porque você conhece as palavras te dão muito poder, muita possibilidade. E aí quando você lê, você conhece outros universos, conhece outras vivências e consegue aplicar isso na vida real, né? Consegue analisar o outro. Seguindo juntos, na companhia da jovem Elijance, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, o convite que faço a vocês é que vamos incorporar esse hábito tão gostoso do contato com os livros e degustar as histórias contadas em suas páginas. O que acham? Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição.
Um hábito tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro, não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. Eu, particularmente, antigamente não tinha o hábito da leitura, né? Até que uma pessoa me apresentou um livro que é Mudança de Hábito. E aí, nesse livro, fala que para você agregar um hábito novo e um hábito bom, você deve fazer aquilo um pouquinho todo dia durante 21 dias. E aí eu comecei a ler uma página do livro todo dia durante 21 dias. E aí eu não consegui mais parar de ler. Acho que quem não lê tem que começar a ver os livros de outra forma. Não, isso aqui é muito grande, eu não vou conseguir ler. Não, eu acho que primeiro você tem que começar a procurar o que você gosta. Eu me interessei por esse tema, então um livro que vai levar algo para a sua vida e você realmente colocar e dizer, não, eu vou parar para ler, vou tirar um tempo. Então, mesmo que na correria, você sempre andar com aquele livro na mão, qualquer minutinho você para e lê, você vai se ocupando e vai ver que vai terminar um livro bem rápido. E tornar aquilo bem habitual, sempre tentar ler um pouco mais todo dia. E na nossa coluna Dica de Livro, que tal a leitura de um livro papo cabeça? Pode rodar a dica. Então, eu gostaria de fazer a minha indicação de literatura. Queria indicar para vocês esse livro que eu particularmente aprendi muito lendo, dessa autora que muitas de nós, mulheres, né, mas toda a militância e todas as pessoas que são apaixonadas por literatura ou que querem, né, fazer alguém se apaixonar por literatura, gostaria de indicar esse livro de Gioconda Belli, né, essa mulher que é maravilhosa e escreve, né, a partir de um lugar, a partir de um olhar, que é o olhar sobre a América Latina. Nesse livro, a Gioconda Belli, ela imagina um país, né, um país na América Latina, e imagina também um partido revolucionário construído por mulheres, né? E imagina como seria se esse partido revolucionário construído por mulheres ganhasse as eleições, né? Assumisse a condução política, né? Mas também a condução de um projeto de país completamente diferente e pautado nos direitos humanos, né? Então, a Gioconda Belli, nesse livro, ela faz a gente mergulhar profundamente na literatura, né? A partir de uma leitura muito gostosa, né, sobre a América Latina, mas nos faz também mergulhar profundamente na imaginação criativa de que um outro mundo é possível, de que um outro projeto de país é possível. Na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer experiências que incentivam o contato com os livros. Literatura na Veia. Um jovem alagoano que não gostava de ler, agora leva a leitura para crianças de cidades do interior do Nordeste. Ele criou o projeto Mochileiro pela Educação, que já distribuiu mais de 10 mil livros em 9 anos de caminhada. Quem vê Tiago rodeado de crianças distribuindo sorrisos, não imagina o peso que ele carrega nas costas. Eu não conheci meu pai. Cresci sem a presença dele, sou filho de mãe solteira, mãe solo, como a gente chama hoje. E isso lá para mim era uma questão muito das pessoas olharem para mim e sempre olhar com um olhar de desdém. Aos 33 anos, atravessa o Brasil com outro peso nas costas, o da mochila, recheada de livros. Mas nem sempre ele foi tão próximo das letras.
Eu estava um belo dia sentado no pátio da escola, né? Eu tinha acabado de ser chamado a atenção mais uma vez. E aí um professor, ele me deu a incumbência de ser monitor da biblioteca. Eu não gostava muito de ler, na verdade. Eu, na verdade, nunca tinha lido um livro completo. A oportunidade de uma vida passava pelas palavras eternizadas no papel. Filho de mãe analfabeta, neto de avó analfabeta, Tiago encontrou a si mesmo nas jornadas dos outros, para depois fazer dos livros capítulo decisivo na própria história. Graças aos livros, ele fez faculdade, virou carteiro para pagar o curso e bancar doações do projeto Mochileiro da Educação. Caiu na estrada, de mochila nas costas. Quanto maior for a distância de uma escola a uma biblioteca, maior é a vontade de Tiago de chegar até lá. Quando eu me formei, eu disse, eu vou devolver para a educação tudo que ela fez pela minha vida, mas eu quero que seja de forma itinerante. Em 9 anos, de escola em escola, doou mais de 10 mil livros em 79 cidades de 10 estados. O número de crianças que transformaram suas vidas com a história dele é incalculável. Estamos aqui no ambiente da biblioteca, né, onde é a minha segunda casa, e porventura, desde pequena, eu gostei de ler, me identifico com a leitura, onde eu posso ter imaginação e cativar meus sonhos. Outros mochileiros já se juntaram à causa. A convite de empresas ou por pura vocação, agora ensinam alunos de escolas públicas a usar tecnologia para contar as próprias histórias e chegar ainda mais longe. O final feliz do Mochileiro da Educação é o Era Uma Vez, que inicia a narrativa de tantas outras crianças do Nordeste do país. Eu era uma criança invisível. De quando eu comecei a ler, que eu comecei a perceber a qualidade textual, o vocabulário, a riqueza de palavras, a riqueza de contextos que o nosso país tem, que o nosso mundo tem, que ele pode oferecer e que eu posso viajar através da literatura, eu disse, meu Deus, eu nunca mais serei o mesmo depois que eu ler o livro. O livro fez com que eu acreditasse no Tiago da Silva e com que eu me tornasse um cidadão visível, tivesse voz e nunca mais abaixasse a cabeça, porque a educação realmente transforma e salva vidas, e ela salvou a minha vida. É seguindo juntos, através dos caminhos e descaminhos da leitura e da escrita, que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. A leitura abre portas para você. A leitura te torna capaz de entender o outro da melhor forma possível. Te faz se sentir como se estivesse conhecendo o outro, porque você consegue lê-lo, né? Ler o outro, não só porque você conhece as palavras te dão muito poder, muita possibilidade. E aí quando você lê, você conhece outros universos, conhece outras vivências e consegue aplicar isso na vida real. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a jovem Elijance Marques. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares. Pessoal, vou ler o nome, que é um nome bastante diferente. Elijance Marques. Essa bela moça aqui, que é bibliotecária e escritora e acaba de publicar seu segundo livro. É sobre as experiências de leitura e de escrita da Elijance, aprendi o nome, tá vendo? E também da sua atividade como bibliotecária, que nós vamos conversar aqui para a entrevista dessa edição. Elijance, agora eu gravei. Obrigado por ter vindo de Vila Velha, né? Para participar do programa Sim para a Literatura. Foi uma honra para mim ser convidada para vir. É? É a curiosidade que eu fiquei, pessoal. Você conversou com seus pais sobre esse nome seu? Elijance. Então, os meus pais inventaram esse nome, que né? a sua mãe chama Elisângela, né? Elisângela, e o meu pai é João, né? Inclusive, o João é o personagem do meu livro. É o personagem. A Lisa também. Eu fiz em homenagem aos meus pais o nome dos meus personagens. Eles dizem que não, mas às vezes eu acho que pode ser uma misturinha ali dos dois nomes, né?
ou uma tentativa. Eu sei. Que virou uma outra coisa, né? Elijance. Como é que a leitura chegou na sua vida, Elijance? Olha... Foi na infância, foi mais tarde? Sim. Foi na escola, foi na família? Como é que funcionou? Foi assim, desde muito criancinha, antes de entrar na escola, antes de ser alfabetizada, eu já tinha muita curiosidade pela leitura, né? Eu sempre admirava muito quem sabia ler. Então eu inventava que sabia ler também, fingia que sabia ler, fingia que lia já rótulo. Vem de uma criatividade, né? Já fingia que lia rótulo, já fingia que lia tudo, né? A minha mãe me incentivava muito, falava, nossa, que legal, parabéns. Ela sabia que eu tava falando tudo errado, mas pra ela tava show, beleza. E aí, meu primeiro contato real com a literatura foi na alfabetização, primeira série. Já na escola? Na escola, A biblioteca da minha escola, eu estudava na escola pública, né? Sempre estudei em escola pública, porque eu venho de uma infância muito necessitada, né? Mas aí, graças a Deus, melhorou. Então, na minha infância, a escola que eu... Mas a escola pública pode ser uma ótima escola. Sim, perfeitamente. É só fazer o trabalho certo e acontecer o investimento. Exatamente, né? Eu sou um exemplo dos escola. Frutos que a escola pública dá. Exatamente. Né? A escola que eu era uma escola assim, que não tinha biblioteca funcional, nem bibliotecário. A biblioteca era úmida, abandonada, né, tinha uma salinha dentro da biblioteca que era usada como sala de reforço. Então o acervo era todo bagunçado, né, todo mal armazenado, e era o meu lugar de exploração. Então eu ia lá explorar mesmo. A professora do reforço deixava eu ficar lá, então eu entrava, mexia, pegava o que eu queria, né, depois ela me dá permissão, e levava para casa e trazia de volta. Então foi ali que eu comecei a me apaixonar pela leitura, sem um apoio, né, tipo, incentivo. Um projeto formal. Isso, sem uma formalidade. Foi mais uma coisa que eu tomei iniciativa e que a professora me permitiu. Eu nem lembro do rosto dela, não me lembro do nome dela, mas ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, essa professora. E a partir dali eu me apaixonei pela literatura. Eu lembro até hoje dos livrinhos que eu li, era Ruth Rocha, né? Eu lembro de um livro que era Arroz com Feijão e Abobrinha. É isso que eu ia te perguntar. Tem um livro assim que marcou esse momento da sua vida? Sim, que você consegue lembrar? Sim, tem esse Arroz com Feijão e Abobrinha. Tinha Marcelo Marmelo Martelo na biblioteca. Então essas leituras eu descobri não porque alguém me indicou, mas foi porque eu procurei sozinha, entendeu? E é muito importante também quando uma criança tem essa curiosidade de conhecer o mundo, né, de não cortar, não impedir, não bloquear, incentivar, deixar ela explorar, igual me deixaram, entendeu? Que aí, se ela não tiver um conhecimento externo, né, de alguém de fora, ela mesma vai acabar descobrindo. Porque, na verdade, a decisão de ler é da pessoa, mesmo da criança. Exatamente. Não posso impor para uma criança que ela vai ler aquilo que eu acho certo para ela. Ela tem que gostar daquilo que ela está lendo. Exatamente. Né? O professor também, a gente fala muito, para além do ambiente familiar, o professor tem um papel importante de fazer isso que essa professora fez com você. Que é deixar o aluno no contato com os livros, né? Fora do currículo da escola. Porque muitas vezes fica só preso ao currículo da escola, né? E depois disso, Elijance. E depois disso, aí, adolescência, pós-adolescência. Como é que foi esse contato? A gente está fazendo essa história para depois entrar nos seus pra atos ver de onde eu vim, né? De escrita, exatamente. Exatamente. Olha, então, eu cresci em escolas que não tinham bibliotecários. Eu estudei sempre em escolas que não tinham bibliotecários. Quem cuidava do ambiente da biblioteca era a tia da limpeza, ou um professor que ficava lá no horário de intervalo dele, e aí eu acabava usando naquele momento. Então, do ensino fundamental inteiro, nunca tinha bibliotecário. Cheguei no ensino médio, tinha uma bibliotecária, só que ela não ficava atuante na biblioteca. Então, nunca me passou pela cabeça que eu poderia ser uma bibliotecária, entendeu? Porque eu não tinha exemplos. Mas eu conhecia a biblioteca, eu sabia, né, como era o ambiente, mas nunca me passou pela cabeça. Então, quando eu fiz o vestibular, né, eu fiz o Enem, e tinha que escolher que curso eu ia fazer no vestibular, né? Aí eu vi que minha nota de corte não dava pro que eu queria psicologia. Isso é a história da maioria dos bibliotecários. Eu sei. Ele quer um curso, quando vê que a nota dele não dá, aí ele vai acabar escolhendo ou geografia, ou gemologia, outras áreas. E depois, de repente, se identifica exatamente. com a profissão. Mas no meu caso, quando eu fui escolher,
o mundo se abriu para mim, porque eu nunca pensei. Eu nunca pensei que poderia ser bibliotecária, né? Nunca me passou pela cabeça. Então, quando eu vi, eu falei, é isso. Não foi porque a minha nota de corte não dá. Foi também, mas... É isso aqui que eu quero. Mas quando eu vi que tinha aquela possibilidade, aí sim eu percebi que tinha um mundo novo para mim, né? Que eu poderia ser aquilo. E também, depois que, né, eu já estava fazendo Enem e tal, eu estava no ensino médio já, na escola que eu tinha, não tinha bibliotecário, mas tinha biblioteca pública de Vila Velha. De Vila Velha. Ali no Titanic, né? Então lá eu conheci os bibliotecários, conheci o Ribamar, conheci outros bibliotecários. Então lá que eu fui entender o que era um bibliotecário, né? Pela primeira vez. Então foi pensando neles, né? Nessas pessoas da biblioteca pública. Não foi biblioteca escolar, foi biblioteca pública. Foi pensando neles que eu falei, então eu tenho que estudar isso para ser aquilo. Então eu vou fazer isso. E quando você escreve, por exemplo, a gente vai falar O Gênio de Penedo, né? Que é esse livro aqui. O Gênio do que Penedo. A gente vai colocar foto aqui, né? É o meu primeiro livro. Seu primeiro livro? Exatamente. E quando você concluiu o livro, você passou para alguém ler para te dar uma opinião? Então... Você falou assim, vou publicar, já tá bom. O Gênio do Penedo, ele surgiu primeiro... Fala um pouquinho desse livro. Ele surgiu primeiro como uma contação de histórias na biblioteca. Tá. Eu sou contadora de histórias também, né? Além de bibliotecária e Ele é voltado para literatura infantil. Infantil. Legal. Isso. Surgiu como uma contação, porque a gente estava trabalhando lendas na escola, e aí a gente queria conhecer novas lendas. E eu nunca tinha ouvido falar do Gênio do Penedo, então eu li um livro que tinha essa lenda lá dentro e falei, gente, que interessante. Contei para os alunos. Aí começou a pandemia, né? Então a gente não pôde continuar o projeto de folclore, né, de lendas. Que era presencial. Isso, que era presencial. Aí a prefeitura começou a investir muito no ensino à distância, né? Isso. A gente teve Classroom, tivemos canal no YouTube para contação de histórias. Tudo pela plataforma digital, porque era necessário. Era o que a gente tinha na época. No momento, era a melhor coisa que tinha. E era a forma de alcançar o aluno. Então, o Gênio do Penedo virou um vídeo. Ele virou um vídeo que foi muito acessado no canal da rede de bibliotecas, né? Ok. Então, os alunos começaram a conhecer. Muita gente não conhecia. Fala um pouquinho da história pra gente. O Gênio do Penedo se trata Penedo. Penedo é uma pedra que temos lá na Baía de Vila Velha e Vitória, né, no mar ali. É uma pedra, né, um ponto turístico. Lá eles fazem escalam, né, fazem turismo. E aí, em volta dessa pedra tem uma lenda, né? Dizem que dentro dessa pedra mora um gênio. É mesmo? Lá dentro só se abre à noite. E aí quem já conseguiu ver o morro aberto, né, os pescadores normalmente estão circulando por ali, dizem que a pedra se abre e de lá de dentro sai um gênio. Mas para abrir a pedra, ele precisa tocar um búzio mágico, uma concha, né? E a concha é mágica e permite que esse... Não sei se é um portal. Esse gênio inovou, né? Porque normalmente o gênio é a lâmpada, né? Isso, esse aí é diferente. Como ele é a pedra que contém ele, né? Como ele é perto da praia, né? Abre a concha, né? Tem que ficar esfregando a concha lá pra... Ele sopra a concha, aí faz música, a pedra se abre e ele sai caminhando por cima da água. Quem consegue... Além de tudo, caminha sobre a água. Isso. A concha mágica permite gênio isso pra mesmo, ele. né? É um gênio. E aí, os poderes dele estão concentrados no Morro do Penedo, né? Tanto que os marinheiros fazem desejos tacando batatas, ou moedas, ou rosas, né? Tem essas possibilidades aí. E quem consegue ver o morro aberto diz que tem um castelo lá dentro. O castelo dele está contido dentro do Morro do Penedo. Aí, às vezes, eu fico pensando, será que é um portal para outra dimensão? Ou será que realmente cabe um castelo dentro daquela pedra, daquele morro, né? E aí eu escrevi essa lenda, inclusive eu ilustrei. Aí tem que deixar pra meninada ler o livro pra ficar sabendo. Exatamente, aí eu ilustrei, eu fiz os desenhos, porque na época eu não dava tempo de contratar ilustrador, né, pandemia. E eu fui incentivada por uma professora, né, Mary Nádia Gerlin, ela me incentivou a publicar essa lenda. Eu publiquei primeiro na coletânea, depois, por incentivo de uma lei chamada Aldir Blanc. Aldir Blanc, exatamente. É muito importante essa lei. Os recursos foram utilizados durante a pandemia, né? Exatamente. Para apoiar projetos da área de cultura. Né? Saindo do forno, um robô amigo. Um robô amigo. Aí tem seu João, seu pai, e Elisângela, sua mãe. Isso, Fala um o personagem principal. Que livro bonito que ficou, obrigada, né? Eu fiz o design dele também. Muito bonito seu livro.
Não é muito comum essa estrutura de livro, não. Né? Ficou muito bacana, parabéns. Eu fiz questão, eu montei. Mostrar para o nosso telespectador. Fala um pouquinho da história de forma breve, que você sabe que tempo de TV a gente fica... sim, você eu fez gosto TV, de falar. Não, mas está tudo tranquilo. Vai lá, fala um pouquinho da história assim, de forma breve, em homenagem ao seu João e Dona Elisângela, né? Exatamente. Então, o João é um menino, né, que mora em Vila Velha, num bairro... No meu bairro, o meu bairro, aqui, gente. Barra Mares. Então, é um lugar que eu conheço, né? Meus alunos são de Barra Mares, então... eu já sei como é que são as crianças de lá, já sei como é que é a estrutura do lugar, né? Como é que são as possibilidades. O João é um menino de Barra Mares, cujo pai é dono de um ferro velho. No ferro velho do pai dele, ele encontra um robô, né? Que é uma criatura estranha, no meio das coisas lá do galpão do pai dele e do ferro velho. Ok. E esse robô, o João a princípio pensa que o robô seja da NASA, que o robô seja estrangeiro, né? Porque o robô, ele fala outras línguas, né? Aí aparece um robô poliglota na história. O robô aprende a língua, o português, né? Ele chega aqui sem saber falar. A princípio, eles não conseguem se comunicar direito. E aí, a partir desse convívio, os dois começam a se comunicar. E o João percebe que o robô aprende outras línguas, né? Então, ele pensa que o robô é do estrangeiro, mas aí, ao longo da história, ele vai descobrindo que o robô não é desse mundo, daqui da Terra. O robô é alienígena. É de um planeta chamado Zawialk, que é esse planetinha aqui. Legal. Tem os anéis solares, né? É bem ficcional mesmo. É bem ficção, gente. Eu gosto muito desse universo, né? Quando você, pra gente finalizar, quando você define o seu personagem, quando você constrói o seu personagem, é baseado em quê? Ou é uma coisa assim do dia a dia que acontece na sua cabeça? As crianças dessa história, eu me baseei nas crianças da minha escola. Da escola. Okay. Eu trabalho na mesma região que eu moro, que é onde se passa a história desse livro. Então, a Lisa, né, o apelido da minha mãe, Elisângela, é Lisa. Então, eu coloquei o nome da menininha de Lisa também. A Lisa e o João são alunos da minha escola, eu posso falar assim. São meus alunos. Legal. Poderiam ser facilmente meus alunos. E os nomes, eu só usei os nomes dos meus pais como homenagem a eles mesmo, né? Então, é isso. Elisângela, obrigado por ter vindo, por participar do programa Simpara Literatura. Obrigada pelo convite. É a primeira de outras vezes, né? Para você vir aqui. Claro, é só me convidar que eu venho. É isso. É com esse espírito de verão e vibrando nas ondas da leitura e da escrita que finalizamos esta edição do nosso programa Simpara Literatura. A leitura é muito importante para mim, porque ela é a divisão de dois mundos, a ampliação de novos horizontes. Cada página virada, cada livro terminado é uma sensação incrível. A leitura aguça a nossa imaginação e a nossa criatividade. É impressionante o poder que a leitura tem de transformação na nossa forma de agir e de pensar. É realmente sensacional o poder da leitura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Simpara Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Simpara Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado. E que esse espírito de Natal, pessoal, seja compartilhado em mais dias durante o ano.